da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz, seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. E entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar, a verdade retornar e alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riqueza, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado e entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. E eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele, mais do que ler. Graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, cultuando ao nosso Deus. E este culto está sendo transmitido pelas mídias sociais. E quero cumprimentar a todos com a graça e a paz, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37, até o seu final do capítulo, até o 47. Diz assim a palavra de Deus:
Ouvindo eles destas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais foram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a igreja primitiva, ela nasceu por meio de alguns atributos e de algumas características peculiares. O poder de Deus era sempre manifestado no meio do seu povo. A alegria do povo de Deus era algo claro e transparente. A comunhão do povo de Deus, o partir do pão, o ajuntamento de pessoas, o estar juntos com alegria, com a manifestação do poder de Deus, a oração, o ensino da palavra de Deus, são características peculiares da igreja de Cristo Jesus, e que nós temos que preservar a tempo e fora de tempo. Vamos estar orando ao nosso Deus neste momento. Convido a você aí na sua casa, onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos, ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor nos alcançou, o seu amor chegou até nós, a transformação, a remissão dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Ó Pai, ela tem sido evidente e eficaz sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nos ensine, Senhor, a te adorar, nos ensine, Senhor, a ter fome e sede da tua palavra, do Senhor em nossas vidas. Assim, ó Pai, abençoe as pessoas, ó Senhor, que querem, que buscam e que procuram se alimentar da tua palavra, mesmo distantes, mesmo nesses momentos de isolamento, mas que o Senhor possa ser o seu Deus, que o Senhor possa ser o alimento, que Cristo Jesus possa ser a nossa água e o nosso pão, que nós possamos nos alimentar, ó Pai, pela tua palavra a todo instante, que a nossa rocha possa ser o Senhor, o Deus presente, o Deus do refúgio, o Deus do consolo. Assim, Senhor, fortaleça a nossa igreja, fortaleça o teu povo na face da terra, e que possamos prevalecer diante de toda e qualquer situação. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nesses momentos, ou neste momento, meus irmãos, em culto normal, estaríamos então ministrando, chegando o momento da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Mas é bem verdade que por causa deste isolamento social que nós estamos enfrentando, não apenas em nossa cidade, aqui na Igreja Presbiteriana de Itaporã, mas também no nosso estado, no nosso país, no mundo todo, está difícil da gente se reunir. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que aqueles que separaram os seus dízimos e também as suas ofertas, que você possa nos procurar, vindo aqui em nossa igreja, a gente marca um horário, ou então entre em contato com o presbítero Flávio, ou deposite na conta do Banco Sicredi, a conta que estará
sendo transmitida aí por meio do nosso canal, agora nessa imagem. Você pode também estar ali depositando e depois trazendo um comprovante de depósito. Nós lembramos também do Departamento de Missões, aqueles irmãos que têm este compromisso de estar sustentando os diáconos, ou melhor, sustentando os missionários de nossa igreja. Você possa procurar o nosso irmão Ellison, que é o tesoureiro do Departamento de Missões, tá ok? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue fortalecendo a nossa igreja, na nossa fidelidade também, que nós temos para com Ele. Vamos agora adorar ao nosso Deus. Maravilhosa é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo em casa, que você possa estar cantando com alegria este cântico juntamente conosco. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus.
No Salmo 46, 10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que o Senhor ele seja exaltado também através das nossas vidas neste momento.
firmes sempre nas promessas do Senhor Jesus. É muito importante nós permanecermos firmes nestas promessas inabaláveis, conservar os princípios cristãos, os princípios de Deus sobre as nossas vidas, estar sempre atento e sensível no que Deus quer falar à sua igreja, aos seus. Eu convido a todos para abrir a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos começar a partir deste domingo, nós vamos começar uma série de mensagens nesta carta, nessa belíssima e agradável, conhecida como a Carta da Alegria, onde Paulo, da prisão, preso em Roma, ele escreve a esta igreja onde ele pregou, e o seu contexto está em Atos 16, ali está exposto quais foram as dificuldades, como foi o início da plantação desta igreja por meio de Paulo e Silas. Filipenses, no seu capítulo 1, versículo de 1 a 11, eu convido a você, e é importante nesses momentos, meus irmãos, a gente conservar a unidade em nossa família, reunir todos os nossos filhos, na frente então da TV, do celular, do computador, qual que seja o meio de transmissão deste culto, e você possa com reverência também estar acompanhando e chamando também a atenção a todos os seus familiares para estar ouvindo a palavra, lendo a palavra, cantando os louvores ao nosso Deus e também orando. É importante você conservar, cultivar e conservar também o culto doméstico em nossas casas. Meus irmãos, Filipenses, eu acredito que já deu tempo de você abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em Filipenses no capítulo 1, diz assim, versículo de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, vamos estar orando ao nosso Deus antes de entrarmos no estudo da sua palavra. Senhor, buscamos a tua face, buscamos a tua presença, buscamos a tua orientação por meio do Espírito Santo de Deus, que ilumina aos nossos corações. Que o Senhor possa agir poderosamente nas mentes, no nosso coração, nas nossas vidas. Agora, Pai, que vamos meditar, que vamos degustar, vamos assim dizer, da sua santa e bendita palavra, deste banquete celeste que o Senhor nos dá. Assim, Pai, fale aos nossos corações hoje e sempre, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, eu já, em outras oportunidades, não aqui em nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Itaporã, mas na outra igreja, já estudei sobre esta carta. Mas ouvindo alguns pregadores, como por exemplo o reverendo Emílio Garofalo, eu pude perceber esta ótica que eu não tinha enxergado. Talvez por ser um novo pastor, iniciando ainda,
talvez eu olhei alguns outros detalhes e me ative a algumas outras partes desta carta que eu não pude enxergar como este referido pastor, na sua maturidade, na sua busca, como é não apenas pastor, mas palestrante e também escritor, ele enxergou essa carta. E eu quero aqui, talvez, retransmitir, não à altura do mesmo, mas eu pude aqui enxergar, de fato, que esta carta está nos dizendo a respeito de amizade. Essa carta está nos dizendo a respeito de nós construirmos ou reconstruir ou estabelecer laços de amizade no serviço cristão, no amor cristão. É importante, meus irmãos, e Paulo aqui ele nos fala por meio desta carta, que nós, quanto igreja, nós precisamos ser amigos uns dos outros, nós precisamos estar próximos uns dos outros. Portanto, eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: a necessidade de estabelecer laços no serviço e no amor cristão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem amigo? Ou amigos? Eu não estou falando esses amigos da mídia social, Facebook, Instagram e várias outras, WhatsApp, grupos de WhatsApp. Eu estou falando amigo de verdade. Pessoas que você pode chorar, você pode abrir o seu coração e você sabe que ele não vai ali te julgar ou algo nesse sentido, ou falar para Deus e o mundo. Amigos que sabem quem você é de fato, os seus erros, as coisas boas e as coisas ruins que você tem. Você tem amigo? Talvez nós podemos entender que neste tempo que nós estamos vivendo, os amigos de verdade, aquele amigo que você deixa guardado lá no canto esquerdo do nosso peito, as 7 chaves, talvez eles estão escassos sobre os nossos dias. Mas sabe de uma coisa? A carta de Paulo aos Filipenses nos faz rever esses conceitos. Nos faz ver que a igreja de Cristo, ela é forjada, ou ela tem um dos seus atributos, além daqueles que nós lemos em Atos, no capítulo 2, ela tem um atributo e algo que é marcante dentro da igreja: a amizade, o companheirismo, a unidade. Veja só, essa primeira necessidade que nós temos de estabelecer laços e serviço no amor cristão. Versículo 1 e o versículo 2, ele nos fala sobre a primeira necessidade que nós temos, de cuidar uns dos outros. A primeira necessidade é a necessidade de cuidar uns dos outros, mesmo estando distante. Versículo 1 e 2 nós temos: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para quem que Paulo escreveu essa carta? Essa é a pergunta que eu faço ao texto do versículo 1. Paulo e Silas. Aqui é o prefácio. Talvez o prefácio e a saudação, nós que somos leitores da palavra de Deus, é algo que a gente lê e algo que passa por batido. Mas veja, quando eu faço essa pergunta, para quem que Paulo escreveu? A primeira coisa é para os servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo. Paulo aqui escreve essa carta, a palavra de Deus, a carta aos Filipenses é para todos os crentes. Santos aqui é aqueles que foram chamados, aqueles que são separados, é aqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus. É para estes. Paulo não escreveu aqui só para os pastores, para os presbíteros, ou para os diáconos, para os oficiais da igreja. Não, Paulo escreveu para todos os crentes. Essa é a primeira lição. Ou um parágrafo, ou um parênteses que nós abrimos aqui: a palavra de Deus não é só para alguns, para intelectuais, não, é para todos. A palavra de Deus é para você. E ela deve ser compreendida, claro, dentro de cada nível, de cada maturidade cristã, mas a palavra de Deus é para todos os santos. Mas o que nos chama a atenção aqui no versículo 1 é, por que ele então, Paulo, coloca bispos e diáconos? Ele coloca então bispos e diáconos oficiais para dizer, olha, a igreja ela é organizada. Nós temos que respeitar os líderes. A igreja ela tem uma estrutura
e essa estrutura ela deve ser respeitada. E é interessante que Paulo coloca isso, bispos, diáconos, porque havia um problema em Filipenses, e nós vamos ver nas pregações, nas meditações daqui para frente sobre isso, sobre a questão de alguns problemas que Filipenses estava tendo. E então ele destaca bispos, pastores, são sinônimos. Aqui nós temos a expressão que Paulo utilizou, bispos e diáconos, aqueles que são separados para servir, para cuidar da igreja de Cristo. A palavra de Deus é para todos os santos. Mas, pastor, aonde que está então a necessidade do cuidado uns dos outros? Meus irmãos, Paulo aqui estava preso, lá em Roma. 10 ou 12 anos depois que ele conheceu Filipos, que ele pregou a Filipos, que ele estava em Filipos. E 10 e 12 anos depois, Filipenses, a igreja de Filipenses nunca se esqueceu de Paulo. Nós vamos ver que eles sempre ofertaram, sempre estava acompanhando com Paulo, e nós podemos ver no versículo 7 aqui, que Paulo fala, eu vos trago no meu coração, e no versículo 8, nós podemos dizer que ele fala, Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vós. E agora Paulo estava preso, mas mesmo preso, ele tem o cuidado de compartilhar com esses irmãos, de ensinar esses irmãos, de se preocupar com esses irmãos. Nós podemos ver que Paulo escreveu, mesmo estando distante, mesmo estando longe, mesmo estando preso, Paulo fala, eu oro para com vocês, e a nossa amizade é uma amizade com alegria, com súplicas, com crescimento, com busca e desenvolvimento. Paulo tem o cuidado de se preocupar com os seus, com aqueles que ele fez uma verdadeira amizade. Aqui em Filipos, e agora eu quero resumir rapidamente em Atos 16, algumas coisas que aconteceram com Paulo ali. Logo quando ele chegou nessa primeira cidade europeia, ele então se deparou ali com alguns judeus que se reuniram à beira do rio, algumas mulheres que ali estavam orando. E ele, então, Paulo e Silas, foi ali e expôs a palavra de Deus, e veio o primeiro fruto do evangelho, por meio da pregação de Paulo, Lídia, uma vendedora de púrpuras, uma mulher, então, que se alegrou e que recebeu o evangelho com poder, como que palavra de Deus. E logo depois, Paulo teve aquele contato com uma jovem adivinhadora e que tinha um demônio de adivinhação sobre si, e era uma escrava. Ela era grega e era escrava de alguns romanos ali da cidade de Filipos, e ela rendia muitos lucros por adivinhar muitas coisas por causa deste demônio. E Paulo então, e aquele demônio oportunando a Paulo, aquele demônio enchendo a paciência de Paulo, vamos assim dizer, Paulo vai e ora, e aquele demônio é expulso, e aqueles homens deixam de lucrar com aquela menina, e isso faz com que Paulo e Silas estejam na prisão. E conta aí o relato em Atos 6, que eles estavam cantando à meia-noite, louvando a Deus com alegria, e ali acontece um grande terremoto, e daquele terremoto então todas as cadeias se abrem, e então o centurião que ali estava, o carcereiro que ali estava, melhor dizendo, ia se suicidar, e Paulo então grita, e aquele homem se rende ao poder de Deus por meio da vida de Paulo, e ele é convertido, toda a sua casa, e ali eles são também batizados. A igreja de Filipos, ela foi forjada, ela foi plantada por meio do grande poder de Deus, por meio da vida de Paulo, e essa amizade, este vínculo cristão que eles fizeram, perduraram por anos. E agora, Paulo em cadeia, se lembra dos bons momentos, e ele cuida de cada um deles, escrevendo esta carta. Esta carta aos Filipenses é expressão de amor, é expressão de amizade, é expressão do cuidado que Deus tem para com a vida dos seus. É uma expressão de que Paulo, de fato, amava a sua igreja. Ele não era daqueles que passou pela igreja, plantou a igreja, agora ele está em outro momento, com outras pessoas. Não. Paulo lembrava daquelas pessoas que foram intensas, que foi importante sobre a sua vida.
E essa primeira lição, meus irmãos, nos chama a entender que nós precisamos, de fato, desenvolver verdadeiras amizades, verdadeiros amigos. E amizades não frágeis, amizades não delicadas, mas amizades que passam por tudo, seja forjada no fogo. Nós precisamos ter amigos. Você tem amigo? Que você possa se abrir. Precisamos, de fato, meus irmãos, aprender isso. Nós precisamos de essa nossa amizade entre irmãos. Não deve e não pode ser superficial. Deve ser uma amizade real e profunda. Em segundo lugar, nós podemos ver no versículo 3, a partir do versículo 3, a necessidade da lembrança de todos os momentos juntos. Olha o que Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até a hora, ou melhor, até agora. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: o que Paulo está agradecendo a Deus? A pergunta é: tudo que recordo de vós. Sim. Ele fala aqui: olha, eu recordo tudo de vocês, das coisas boas, do que nós passamos, da manifestação do poder de Deus, mas das coisas ruins também que Paulo aqui ele recorda. Meus irmãos, não é interessante isso? Paulo colocar essa expressão, tudo, eu recordo por tudo que recordo de vós. Olha que interessante. Vamos aqui fazer um exercício mental. A nossa igreja, a sua igreja, nós tivemos muitos problemas, vamos ter ainda muitos problemas de relacionamentos. Talvez você, nesse dado momento, está vivendo este problema com pessoas, situações complicadas, com fofoca, com intrigas, com brigas, com desentendimento, com desânimos, vendo o erro dos outros. E Paulo fala: eu recordo tudo de vocês e eu dou graças a Deus. É ruim, não é? Nós termos problemas. É ruim nós passarmos por problemas. E Paulo aqui, ele não tem vergonha de dizer, ele não está sendo hipócrita aqui, ele não está sendo irônico aqui. Ele fala: olha, eu recordo tudo. Por que Paulo consegue agradecer a Deus pelos problemas que ele teve, e que não eram poucos, por sinais? Olha que interessante, a chave aqui está no versículo 1. Ele fala: Paulo e Timóteo, eles são o quê? Servos de Cristo. A palavra servos aqui é doulos, que é escravo. O que Paulo nos fala aqui é que os momentos bons e os momentos ruins, eles passam por este coração de servo, de escravo. A ideia aqui é que Paulo está dizendo: o mesmo Deus que me transforma, o mesmo Deus que me muda, o mesmo Deus que molda a minha vida, o meu caráter, que me aperfeiçoa a cada dia, é o Deus que está agindo daquela pessoa que é difícil, daquela pessoa que é problemática, daquela pessoa que me magoou. Ele fala: eu não posso julgá-la. Paulo nos fala, meus irmãos, que o seu coração é um coração de servo em Cristo. Então, quando ele olha a pessoa, ele não deixa o problema influenciá-lo, mas ele fala: o mesmo poder de Deus, a mesma graça que inundou sobre mim, vai inundar a vida do meu irmão. A questão é que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Tem uma frase do reverendo Emílio Garofalo, que ele diz, também falando sobre esse texto, e eu achei muito interessante. Ele fala assim: você precisa treinar o seu coração quando se desentender com os seus irmãos. De fato, nós temos que treinar o nosso coração. Nós não temos que alimentar os desentendimentos, as discórdias, as brigas, as situações complicadas, as situações tristes. Nós não temos que colocar o nosso coração ou deixar isso influenciar as nossas vidas, mas sim, nós temos que olhar para a graça de Deus, nós temos que olhar para a transformação de Deus, nós temos que olhar para as grandes decepções que nós vemos e não deixar que elas nos influenciem. Sabe qual é a característica da igreja de Filipenses? Da cidade de Filipos? Lídia era uma asiática.
A jovem endemoniada, possessa, nós não temos aqui se ela foi convertida e começou a congregar na igreja, mas esta jovem, que foi limpa dos demônios, ela era grega, e o carcereiro, ele era romano. Olha esse contexto da igreja multicultural, pessoas totalmente diferentes, com costumes, com a fala totalmente diferente, mas era a igreja de Cristo, que plantou ali. Mas o que as unia? O que as unia era o que fazia com que elas servissem a Deus, era este coração escondido, cativo em Cristo Jesus. A segunda lição que nós temos que entender é essa necessidade de nós mesmos lembrando de todos os momentos, mas deixar o que mais influencia nosso coração é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Sabe de uma coisa? Deus permite que a gente passe por problemas difíceis para forjar os nossos corações, quase sempre. A palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 17, 7, nos lembra um texto muito conhecido: em todo tempo se ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão. É na angústia que Deus forja os nossos relacionamentos. E o relacionamento de Paulo para com os filipenses não foi diferente. É na angústia, no trabalho, é na tribulação que o relacionamento deles foram forjados. E é difícil de ser quebrado. É ou não é verdade? Os nossos relacionamentos, os nossos amigos, a qual nós passamos por bons bocados, ele não se quebra facilmente. Nós não acabamos as nossas amizades, as verdadeiras amizades que já passaram por tempos difíceis, elas não são quebradas facilmente. E é exatamente isso que Paulo está dizendo e ensinando e mostrando a todos nós como igreja de Cristo. Nós temos amigos aqui em nossa igreja, você tem amigos de verdade aqui em nossa igreja, que já passou por bons bocados. É isso que Paulo está nos mostrando. A terceira e última lição, e nós já estamos chegando no fim, está a partir do versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós. Olha Paulo dizendo, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A terceira e última necessidade que Paulo nos mostra nesses 11 versículos iniciais de Filipenses, que é a necessidade de encorajar uns aos outros no crescimento de Cristo. Qual é a melhor coisa que Paulo fez para o amadurecimento dos seus amigos? O que Paulo fez aqui? Nós podemos basicamente listar algumas delas. Paulo orou por eles, orou pelos seus amigos. Paulo se esforçou em ensinar aos seus amigos. Paulo estava presente ali e passou por uma vivência juntamente com eles, de bons momentos na glória de Deus, mas em momentos difíceis, como estar no cárcere. Mas olha o que é interessante no versículo 6, o que nos chama a atenção. Olha o que Paulo fala. Ele não redunde essa amizade, esse relacionamento, essa comunhão como um poder tão somente humano, mas ele descansa no poder de Deus. Versículo 6 nós temos, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Uau! O Senhor, Jesus aqui nos ensina que a igreja é dele, a obra quem começa é ele, nós não decidimos nada sem que antes o Senhor Jesus decida por nós. Se nós escolhemos a Cristo, é porque Ele nos escolheu primeiro. Aqui há um tiro no arminianismo. Aqui há a falência do arminianismo.
Aqui a palavra de Deus nos mostra que é Cristo que começou a boa obra, e é Ele que vai completar, é Cristo do começo ao fim. Lembramos que Paulo estava preso, mas o Evangelho de Deus estava livre, mas a alegria de Paulo, ela estava livre e completa, porque Paulo lembrava, mesmo em cadeias, mas ele recordava da amizade, da comunhão, ele recordava da vivência que ele tinha, em especial com a igreja de Filipos. Meus irmãos, a amizade de Paulo era extremamente importante para que ele pudesse, para que servisse como que refrigério para a sua vida. Não precisamos e não podemos estar isolados uns dos outros. Precisamos sim estar próximos uns dos outros, cuidar uns dos outros. Você tem cuidado dos seus? Você tem ajudado os seus? Você tem se preocupado pelos seus? Paulo aqui nos mostra, nesses 11 versículos, que nós precisamos buscar a Cristo Jesus sobre todas as coisas e por meio da amizade. E então, meus irmãos, essa amizade, ela não é por si só ser amigo por ser amigo, mas essa comunhão, essa necessidade de estabelecer laços de serviço e amor cristão, ela nos faz crescer mais e mais. Essa amizade é uma amizade com um propósito, com uma finalidade. E eu encerro dizendo o versículo 9, ele fala: e também faço essa oração. Olha a oração de Paulo, olha o desejo de Paulo no seu coração, que o vosso amor aumente mais em mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção. Cuidado com as nossas amizades e com os amigos que nós temos, porque as nossas amizades, eles têm que ter esse objetivo, o nosso crescimento em todas as áreas, principalmente no conhecimento e no crescimento espiritual, na nossa comunhão com Deus. A oração e o desejo que Paulo fala é que o amor deles aumente mais e mais, ou seja, a maturidade cristã, o conhecimento que eles têm e a percepção de todas as coisas aumente mais e mais. A amizade, o efeito da amizade é esta: é causar em nós uma maturidade e um crescimento para, versículo 10, aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, de fato nós precisamos cultivar amizades, de fato nós precisamos viver juntos uma vida intensa em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você, nesses próximos domingos, a estudarmos juntos essa carta de Paulo aos Filipenses e aprendermos quais são as características da igreja de Cristo Jesus, quais são algumas áreas sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, que muitas vezes nós deixamos para trás, e nós temos que cultivar, reaprender este amor, este valor, sobre o poder da comunhão, sobre o poder da ajuda, o poder da oração, o poder de crescermos, de se envolver a cada dia mais. Eu quero desafiar você, da nossa igreja, na sua igreja, que você possa desenvolver mais, se envolver mais nos trabalhos da igreja. Nós só vamos ser eficazes e crescer a cada dia mais no conhecimento, crescer no amor, quando quando nos colocamos à disposição do serviço. Há muito trabalho a ser feito. Há muitas áreas dentro da igreja que nós precisamos de pessoas, de ajuda. E você é a pessoa que Deus tem chamado e tem incomodado. E eu quero desafiar você a não ficar, quando nós voltarmos ao trabalho normal, a não ficar parado, sendo apenas um espectador, a você se envolver, colocar a sua vida, o seu comprometimento, o seu tempo para o trabalho do Senhor, porque é só assim que a igreja de Cristo, de fato, ela vai crescer e vai desenvolver. E deixar os problemas de lado, e deixar os problemas para não nos influenciarmos, e não termos medo dos problemas, das dificuldades, das brigas, dos entendimentos, mas deixar que o amor de Deus influencie eles, e o perdão de Deus, e a gente começar a ver a influência e o poder e a delícia que é o relacionamento, o perdão de Deus e
e a cada dia mais nós restabelecermos as nossas amizades firmes neste propósito que é ser servo de Cristo Jesus. Experimente isso, ser escravo de Cristo Jesus, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe com a sua santa e bendita palavra. Vamos orar. Pai santo e amado, te agradecemos, Senhor, por ter este vínculo amoroso, este vínculo de amizade entre os nossos irmãos. Nos ensine, Pai, a vivermos isso intensamente. Nos ensine, ó Pai, a estarmos envolvidos de fato, como corajosos, como pessoas destemidas, a nos fortalecermos ainda mais pelas amizades que nós temos. Ó Pai, nos abençoe com a Tua palavra, nos encoraje com os desafios que tem preparado para todos nós. Assim, ó Pai, fortaleça a Tua igreja hoje e sempre. E assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, que possam repousar sobre todos os nossos irmãos, de casa em casa, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém.